Enquanto as crianças saem, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1. Ouça atentamente. Deus fala através de sua palavra aos nossos corações. E nessa noite, Ele apacentará as nossas vidas através de sua palavra. Josué, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. A palavra do Senhor nos diz: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 9, todo mundo junto? Não te mandei eu? É nesse texto que nós iremos refletir nesta noite. Conta-se que um jovem oficial foi convidado e também convocado para assumir o comando após a morte de um grande general. Ele era competente, mas sempre viveu à sombra do seu predecessor. E em sua primeira noite no comando, ele não conseguiu dormir, fechar os olhos. E a pergunta que ecoava na mente daquele jovem comandante era: será que eu serei capaz? Josué vive exatamente este momento. Josué, no capítulo 1, o texto, ele antecede algo que foi decisivo na vida do povo. Moisés havia morrido, nada mais, nada menos do que o maior líder da história de Israel até então. E Josué é chamado para liderar o povo rumo à terra prometida. Não se trata apenas de assumir uma posição, trata-se de cumprir a promessa divina de fazer o povo herdar a terra diante de grandes desafios. E o texto que lemos, embora tenha o nome, o livro de Josué, não é Josué que começa falando, é Deus que começa falando. Isso nos ensina uma verdade fundamental para a nossa caminhada e para a nossa jornada cristã. Veja bem, a obra de Deus avança não pela autoconfiança do líder,
mas pela fidelidade do próprio Deus. Quando olhamos para essa história, nós olhamos para a trajetória de Josué, bem como de todo o povo, e uma pergunta ecoa: de onde vem a força? De onde vem a coragem para continuar a jornada? Talvez, em meio à sua trajetória, em sua jornada, você já se deu conta de olhar e de refletir sobre essa questão. De onde vem a força e a coragem para continuar? O texto dessa noite irá nos ensinar exatamente isso, que a força e a coragem do povo de Deus está fundamentada na presença e na palavra do nosso Deus. Vejamos, o versículo do 1 ao 4 mostra que Josué deveria perceber que a coragem, ela nasce da fidelidade das promessas de Deus. E ele começa dizendo: meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora. Deus, ele está, em outras palavras, dizendo a Josué: a obra continua, apesar da morte de Moisés. Ou melhor, Moisés morreu, mas os planos de Deus continuam. Porque Deus continua sua obra, apesar da morte dos seus servos. É isso que Moisés, ele olha no Salmo 90, o salmo mais antigo da Bíblia, no verso 1. Vamos ler o verso 1 do Salmo 90, todos juntos, quando aqui for projetado. Salmo 90, verso 1, diz o quê? Senhor, em outras palavras, Moisés entendeu: a obra é de Deus e não dos homens. O maior líder passa. O maior comandante passa. Mas a obra de Deus continua, porque Deus, ele está falando isso. Deus levanta servos, mas nunca depende deles para cumprir os seus propósitos, porque Deus não se torna refém dos homens. Suas habilidades, elas foram dadas para glorificar a Deus. Quando Moisés foi chamado por Deus, quando você olha o drama ali do chamado, Moisés disse: Senhor, eu sou gago. Senhor, eu não sei falar chamarão, o homem é eloquente. Eu ouvi de um professor no seminário de saudosa memória, Agostinho Guimarães, e ele dizia assim: quando o artista é capaz, não importa o instrumento. Quem te chamou, Moisés? Deus. E Deus disse a Moisés: sou eu que encho a sua boca de palavras. Quem fez o mudo? Quem fez? E aí Deus começa a trazer os argumentos e mostrar: Moisés, somos Moisés, Josué, eu e você, apenas servos, instrumentos. Coragem para continuar, e a força, ela vem das promessas de Deus. Porque Deus está reafirmando, o verso 2, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenha dado. Deus não está começando algo novo, irmãos. Deus está cumprindo o que prometeu. Gênesis capítulo 12, verso 7. Gênesis 12, 7. Deus faz uma promessa a Abraão. Em Êxodo capítulo 3, vamos ler Gênesis 12, 7, pode deixar, pode ver aqui com o povo. Gênesis 12, 7 diz o quê?
O texto foi e voltou. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Agora vamos a Êxodo capítulo 3, versículo 8. E veja o que o Senhor faz. Agora, reafirmando esta promessa a Moisés. Por isso, eu já vi muita heresia usando o texto de Josué 1:3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dada, como prometi a Moisés. Lembre o texto, como prometi a Moisés. Antes de Moisés veio Abraão. O que Deus está reafirmando é sua promessa. E aí não vá fazer como alguns que, adulterando a palavra, vai dizer assim: olha, o tocar aqui é bênção, eu tocar ali será meu. Não. Deus é fiel às suas promessas, porque não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. O que Josué deveria entender é isso aí, a extensão da promessa revela a soberania de Deus. Porque ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Você se lembra quando você se formou no ventre materno? Você se lembra? Lá no ventre? Não, porque não foi você que se formou. Foi Deus que lhe formou. Pertence a Ele a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. E Ele está dizendo: ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. As fronteiras aqui reveladas no texto revelam, irmãos, de forma categórica, as fronteiras não são geográficas, elas são teológicas. Porque ela mostra que Deus reina sobre a terra. No Egito, Deus é Senhor. Na Babilônia, Deus é Senhor. Aonde Ele quis levar o povo, Ele levou, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é o Senhor da história. A nossa coragem nunca deve estar nas circunstâncias, mas a nossa força e coragem, sim, deve estar nas promessas imutáveis de Deus. Hoje, quando celebramos a ceia do Senhor, nós olhamos para uma promessa que o Senhor diz que nós iremos celebrar até que Ele venha. E de novo estaremos agora na eternidade com Ele, onde haverá novos céus e nova terra. E cearemos com Ele. Querida igreja, primeira lição que tiramos do texto é que a nossa força e coragem, ela nasce na fidelidade das promessas de Deus. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Ele prometeu a Abraão. Passou, chegou Moisés, Moisés chegou Josué, e enfim o povo entra na terra prometida. O tempo e a história, todas as coisas pertencem a um, ao único Deus vivo e verdadeiro. A segunda lição que tiramos é que esta força e esta coragem, ela é sustentada pela presença de Deus. Ora, quando você se sentir assim, meio que cambaleando, sem forças, está anêmico na fé, as promessas de Deus continuam as mesmas. Sabe, naquele dia que você estava tão feliz, tão alegre, que parecia que estava assim, bem pertinho de Deus. No dia que você estiver triste, Deus permanece o mesmo, suas promessas permanecem as mesmas. Sabe o que mudou?
o seu humor e o seu ânimo. Por isso que a nossa confiança não está em nós mesmos. Mas ainda aprendemos que essa coragem e essa força, ela é sustentada, alicerçada na presença permanente de Deus. Veja o verso 5. O que Deus diz a Josué para que ele, abra os olhos e veja os horizontes. Ninguém te poderá resistir todos os dias de quê? Como fui com Moisés, sabe qual era a garantia do sucesso? A presença de Deus. Êxodo 33:14, Deus reafirma isso. A minha presença irá contigo. Êxodo 33:14 é quando Moisés, ele chega diante de uma situação e Deus disse, olha, o povo está pecando, o povo está em desobediência, eu não vou com este povo. Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não me faça sair deste lugar. Nós não precisamos de anjos, nós precisamos da presença de Deus. Essa é a maior necessidade da igreja. Nada pode substituir a presença de Deus na vida do seu povo. Uma promessa pessoal e inquebrável: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, verso 5, ele reafirma esta promessa, aplicada a todos os crentes. Sabe por quê? Porque a segurança do povo de Deus não está na ausência de problemas, mas na presença constante do Senhor. Hebreus 13, 5 diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, reafirma a promessa lá do Antigo Testamento, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te... A promessa é, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando as pessoas mais presentes da sua vida falharem, essa promessa vai estar de pé. O sucesso da nossa jornada está naquele que prometeu estar conosco. Aquele que disse, aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia final. Sabe por quê, irmãos? Porque diante de Deus não há espaço algum para vanglória. Por isso ele diz, humilhai-vos, portanto, na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Mas todo aquele que se exalta será humilhado. Porque Josué precisava com todo o povo entender. Segurança do povo de Deus não está na ausência de problemas, mas na presença constante do Senhor. E Deus é pedagógico nisso. Veja a saída do povo do Egito. Houve ali a primeira Páscoa, e aonde nos umbrais da casa foram passados o sangue do Cordeiro, ali estava a marca, o selo da aliança. E o povo sai. Quando chega diante do mar, lá estava uma barreira intransponível, o mar. E quando eles olham para trás, tinha outra barreira mais violenta. Faraó com seus carros e cavaleiros. Ele olha para Moisés e assim, como diz aqui no interior, se correr o bicho pega. Para onde, Senhor? Havia um detalhe. Exatamente isso que o povo precisava entender. A diferença da jornada é Deus. Deus ordena a Moisés e o mar se abre. O mesmo lugar onde o povo passou e foi salvo é o mesmo caminho em que
Faraó com seus carros e cavaleiros serão destruídos. Não é ausência de problemas. Você tem problemas? Eu também tenho. Hoje na escola, eu estava contando um testemunho, né? O telefone, quando toca de 1h25 da manhã, não é para contar bênção, não. É problema, e é assim, é bomba. E você já acorda assim, Tuís é o seu, está tocando aí. Seu filho está no hospital. Teve uma enxaqueca tão grande que está aqui, desmaiou. Se eu tivesse lá, eu também não poderia fazer muita coisa, não. Mas o Deus que está comigo, está com ele, pode fazer todas as coisas. Diante das grandes batalhas da vida, se lembre, o diferencial está em ter a presença de Deus. Vamos orar? E aí oramos. Deus trouxe paz no nosso coração. A gente só não conseguiu dormir mais. Mas oramos e Deus trouxe paz no coração. O menino ficou bom. 4h30 da manhã, está dizendo assim, oi, já está melhor. Está dopado, mas está melhor. Volta para casa logo cedo, de manhã. Não é ausência de problemas. A diferença é a presença de Deus. Agora eu pergunto para você. Você busca a presença de Deus? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso? Tem muita gente que acha a vida uma maravilha longe do Senhor. Longe do Senhor você é refém. Você é presa fácil. A base da perseverança dos santos, na teologia reformada, na teologia bíblica, essa promessa sustenta a doutrina da perseverança. Deus não apenas salva, mas Ele está dizendo que o Senhor sustenta até o fim. Você nunca estará sozinho no campo de batalha se você é um filho de Deus. Alguém, Josué, poderia entender. Não é habilidade, não é força bruta, porque as muralhas de Jericó estão lá. É Deus quem faz com que as muralhas venham a cair de uma só vez. Lembre-se disso. Terceira lição. De onde vem essa força e coragem? Essa força e coragem, ela se expressa, versículos 6-8, na obediência à palavra de Deus. Esse é o sucesso que Deus estava chamando Josué. Versículo 6 diz o quê? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar o quê? A terra, que sobre juramento eu prometi dar a quem? Agora veja o verso seguinte, o que diz, verso 7. Tão somente pode voltar para o 7, eu não vou nem ler o 8 agora. A gente caminhar já para a conclusão. Porque ele diz, para que sejas bem-sucedido por onde quer que... Para que você seja bem-sucedido, ele disse que o crente, ele deve o quê? Obedecer a palavra de Deus. Aqui ele se refere aos livros que tinha. Aqui ele se refere exatamente à lei. Aqui ele se refere à vontade expressa de Deus em sua palavra. Irmãos, o Salmo 19 revela o valor desta palavra.
ela é mais desejável do que o ouro depurado, mais do que o mel, o destilar dos favos. Por ela, o Senhor nos admoesta. A coragem não é a ausência de medo, mas obediência a Deus, apesar das circunstâncias. Josué provavelmente estava temeroso, mas Deus chama a sua atenção, porque Josué foi ele e Caleb que saíram, 10 espias voltaram e disseram: o Senhor trouxe aqui para nos matar. Josué e Caleb disse: é boa a terra que o Senhor nos dá. E a terra que o Senhor Deus havia dado, agora ele disse: vá e possua. E a centralidade na palavra é que faz com que realmente aquele povo revelasse o amor a Deus, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor a Deus se revela na obediência à sua palavra. Por isso que ele diz: não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite. A vitória de Josué não viria da estratégia militar, mas da fidelidade espiritual. Obediência integral, para que tenhas cuidado em fazer tudo. Prosperidade bíblica, então farás prosperar o teu caminho. A verdadeira coragem nasce de uma vida que tem prazer na lei do Senhor. Hoje pela manhã nós aprendemos que naquele dia, no último dia, essa é uma frase de John Piper. Ele disse: as mídias sociais, Instagram, WhatsApp, por aí, coloque as Twitter, X, o que você quiser. Elas, naquele dia, servirão para mostrar a cada um de nós que a falta de oração nunca foi falta de tempo, mas de prioridade. Porque gastamos excessivamente tempo nas mídias sociais, mas não temos gastado tempo em oração, meditação na palavra. Por último, de onde vem essa força e coragem? Ela é uma resposta à ordem soberana de Deus. Verso 9 nos diz o quê? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas. Então, a autoridade da ordem é divina. A coragem é um dever espiritual. E a repetição revela a graça de Deus. Deus conhece as nossas fraquezas, mas reafirma a sua palavra. As ordens de Deus sempre vêm acompanhadas de promessas. A coragem cristã não é autoconfiança, mas é dependência confiante no Senhor. Imagine, irmãos, naquela manhã, naquele dia, Josué olhando para o Jordão, vendo um povo inteiro esperando pela sua liderança. Moisés já era morto. O peso era grande. A responsabilidade de Josué era enorme. Mas ele tinha algo que Moisés também teve. E esse princípio vale para as nossas vidas. Ele tinha a promessa de Deus. Ele tinha a presença de Deus. E ele tinha a palavra de Deus. Aquilo que Moisés, Josué, ou Abraão, ou os apóstolos tiveram, nós também temos. Nós temos uma promessa. Ele preparou novos céus.
Ele na cruz já consumou a obra. Ele pagou o preço no Calvário. Josué entendeu ter a promessa, ter a presença, ter a palavra, isso é o suficiente. Séculos depois, vemos alguém maior do que Josué, Jesus Cristo, o verdadeiro líder do povo de Deus, aquele que nos conduz à verdadeira terra prometida. E novamente, ele traz a promessa, Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele tinha a promessa, nós temos a promessa. Ele tinha a presença, nós temos a presença. Ele tinha a palavra. Apenas dos 5 primeiros livros, nós temos toda a Bíblia. Irmão, seja forte, tenha coragem, avance, porque nós temos um destino certo. Aquele dia ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo preparado para vós outros. Eu quero trazer 4 aplicações e assim finalizar. Primeiro, confie nas promessas de Deus. Jamais nas suas emoções, porque Deus não falha, mas as suas emoções lhe enganam. Há muitos crentes que acham assim que pode obedecer ao coração, e a Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto. Confie nas promessas de Deus, porque Ele não falha. E quando seu coração lhe chamar para distante de Deus, se apegue às promessas. Segundo, descanse na presença constante do Senhor. Você nunca estará sozinho. Não são as circunstâncias que ditam as normas, mas essa força e essa coragem sempre, em toda a história da igreja, esteve atrelada à presença de Deus. O terceiro, se você não quer ser um nanico na fé, raquítico na fé, se você não quer ver sua alma definhar de fome e sede, alimente-se diariamente da palavra, porque é dela que vem a verdadeira força. Ela apresenta o Deus Todo-Poderoso e apresenta exatamente como Deus se relaciona conosco. Obedeça com coragem, mesmo quando o caminho for difícil. E a Bíblia está repleta de exemplos. Imagine um jovem olhando e vendo a cova dos leões. O nome deste jovem, Daniel. E era simples assim. Negue ao seu Deus. A ideia era negue. Os leões estão com fome. E você é a comida dos leões. Daniel, ele não cogitou, será que? Simplesmente não negou ao Senhor. Obedeça, mesmo quando o caminho pareça difícil. Nessa mesma linha estão os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha foi acesa a tal ponto que aqueles que estavam aquecendo a fornalha se queimaram. Mas quando eles são colocados contra a parede, eles dizem: não sei se Deus vai me livrar. Se Deus me livrar, louvado seja Deus. Se Ele não me livrar, louvado seja Deus. Mas nós não iremos nos ajoelhar, nem adorar, nem nos curvar diante de Nabucodonosor, porque nós nos ajoelhamos e nos prostramos
diante do Criador dos céus e da terra. Foram para dentro da fornalha. E sabe quem estava com eles? Nada aconteceu. Aqueles que chegaram perto foram consumidos. Mas aqueles que entraram e saíram. E nada lhe aconteceu. Porque eles ousaram obedecer a Deus. Ouse ser um crente obediente. Finalmente, irmãos, a coragem que honra a Deus não nasce da força do homem, mas da certeza de que Deus cumpre suas promessas, de que Ele está presente e de que Ele governa soberanamente todas as coisas. Não fique no caminho, não lute contra Deus. Ninguém jamais foi vitorioso nem será. Deus não divide sua glória com ninguém. A força e a coragem que precisamos nasce da certeza de que Deus cumpre suas promessas, de que Ele está presente na vida do seu povo e dele que Ele é o Senhor absoluto sobre terra e céu. E Deus, pois, abençoe as nossas vidas. E Deus abençoe a sua igreja. E assim possamos juntos dizer o verso 9, Josué 1:9. Ele vai projetar e nós vamos dizer: não te mandei eu? Porque é para você, é para a igreja do Senhor. Que Deus fortaleça as nossas vidas.